Começando de novo. Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Este é o Dose Diária da Lição da Escola Sabatina. Como você sabe, momento de estudo da Bíblia Sagrada. Uma semana onde estamos começando a entender um pouco mais sobre este convite de Deus de lembrarmos e não esquecermos. E então vamos entendermos o que precisamos lembrar. Hoje, domingo, lembrando o arco-íris. Tendo junto conosco aqui o pastor Mateus, pastor auxiliar aqui na comunidade Terceiro Ato e no distrito do Jardim P. Quando vamos para Gênesis, nós encontramos a história do dilúvio ali, que nós acreditamos ter sido universal e literal, e ao final do período do dilúvio, nós encontramos o arco-íris, ou a aliança de Deus com o ser humano de que não iria destruir mais o mundo com água. E você percebe que no contexto e que no texto ali, Deus disse: estou colocando no céu o meu arco para que eu lembre de vocês e não os destrua. Mas você já sabe, a ideia do arco-íris não era para que Deus lembrasse, afinal de contas ele não esquece. Mas ele está usando ali sua linguagem, ou está usando a linguagem humana para apresentar ao ser humano a ideia de que ele vai manter este ser humano, de que ele vai cuidar dele. Mas sabe o que é interessante? É que eu vou pedir para o pastor Mateus me ajudar. É interessante notar que existe a ideia do lembrar, associado ao arco-íris, um evento que acontece ao final de um período importantíssimo da história da humanidade, que é o dilúvio. E quando vamos também para Êxodo, capítulo 20, no verso 8, existe um outro convite, ou existe um outro lembrar. E se você é adventista do sétimo dia, deve lembrar muito bem, deve lembrar desse lembrar, né? Lembra-te do dia de sábado. O lembrete para o sábado, que encerra um outro período importante da história da humanidade, que é a criação. Os dois parecem estar bem próximos. O lembrar aqui do arco-íris, o lembrar do sábado, do sétimo dia da criação, culminando todos eles, encerrando um período importante da história da humanidade. Pastor Mateus, me ajuda a entender um pouco isso aí. Como nós podemos entender essa aparente, não sei, espero, acredito eu que não seja coincidência, desses dois conceitos de lembrar, desses dois grandes eventos e desses dois grandes pontos da aliança? O arco-íris ali, em Gênesis, e também o sábado em Gênesis, na criação. Mais uma vez, que bom que você está aqui conosco, nos acompanhando, ouvindo um pouco dessa dose diária de lição, para ter um pouquinho desse deslumbre do amor de Deus para conosco. Quando vamos nos lembrar, lembre-se, Deus ele não se esquece daquilo que ele promete. Mas perceba a semelhança, como destacou bem o pastor William, entre o lembrar na criação, no dia do sábado, que é o que a lei reflete depois, e o lembrar na aliança de Deus. Deus se lembra, primeiramente em Gênesis 8, verso 1, de Noé, no meio, existe uma estrutura acadêmica conhecida como quiasmo, depois tem uma pesquisada aí, mas o quiasmo em Gênesis, na história de Noé, leva até Gênesis 8, verso 1, que é o centro. O quiasmo ele sempre vai ter ideias repetidas que levam para um centro principal. E nesse centro está Gênesis 8, verso 1, onde Deus se lembra de Noé. E quando Deus se lembra, ele age. E depois ele coloca no fim do dilúvio o arco-íris como um sinal e uma lembrança eterna e perpétua daquilo que ele iria fazer pelo seu povo, que era preservar a sua vida até que ele voltasse. Da mesma forma, o sábado, ele vem no final e no mandamento nos lembra que é justamente para fechar e coroar a semana da criação, com essa lembrança de que Deus abençoa, santifica e separa aqueles que consideram o seu dia como santo, abençoado e separado, como diz o mandamento. As lembranças que Deus quer que nós tenhamos são justamente essas. Nos lembremos de quem nós somos, nos lembremos de quem a nós servimos, nos lembremos quem é o nosso Deus, para que assim possamos viver em harmonia com as vontades dele. Deus é um Deus de sabedoria, ele não se esquece, ele não é volúvel como nós somos. Quando nós comparamos Deus a nós vemos que ele é muito superior em todos os seus quesitos. E quando analisamos os atributos de Deus, por mais chocante que alguns possam parecer para nós, eles são superiores aos nossos. Deus ele não tem sentimentos tão variáveis, ele mesmo diz, eu sou Deus e não mudo, não há nenhuma sombra de variância em mim, porque Deus ele é um só e sempre esteve. Então, quando nós estudamos isso nele e percebemos que é ele que nos convida a nos lembrarmos de quem ele é, e principalmente nos lembrarmos das alianças e promessas que ele faz
e aí nós entendemos bem melhor os planos de Deus para a nossa vida. Deus, ele quer que você, e presta bastante atenção, você lembre que ele cumpre as promessas que ele faz. Ele se lembrou de Noé e ele agiu. Ele se lembra de você e ele age na sua vida para que você se lembre das promessas que ele fez. Nós estamos aqui já quase no final do ano. Hoje já é dia 28 de novembro. Falta um pouco mais, quase um mês para acabar o ano. Será que nesse ano que passou você se lembrou de Deus em todas as suas dificuldades? Será que você lembrou de Deus durante o ápice da pandemia, que só agora está um pouco menos assoladora do que já foi? Será que você se lembrou das promessas do Senhor nos momentos mais difíceis que a pandemia te propôs? Eu convido você, medite nesse mês de dezembro agora, reta final, normalmente uma época de reflexão, de mudanças, de planos, e coloque para 2022 um plano especial para você se lembrar das promessas de Deus. Porque o ano está acabando, então isso mostra que falta menos um ano para que Jesus volte, que é uma das principais promessas que nós temos no nosso coração. Uma das principais lembranças que temos que ter é a esperança do retorno do nosso Senhor Jesus. É a esperança de reencontrar aqueles que a pandemia ou a morte nos levou durante esse ano de 2021. É a esperança de estar ao lado dele e morar para sempre lá no céu e aqui na terra renovada, depois que o pecado não existir mais e não houver mais separação. E aí não precisaremos mais ser lembrados, porque nunca mais esqueceremos o que Deus está fazendo e fará por cada um de nós. Então lembre-se disso e aceite o convite que Deus faz para você. Amém. Obrigado, pastor Mateus. Então, lembre-se, este é o convite divino. Lembre-se das suas promessas, todas elas. Que Deus te abençoe e te dê um excelente dia e te esperamos aqui amanhã para continuarmos estudando a Bíblia Sagrada. Um grande abraço e até lá.